É, pessoal, a OpenAI liberou o Deep Research para os planos Plus e também liberou o modo de voz para os planos gratuitos para testar todos os dias. Vamos dar uma entendida nisso aqui? É isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que deixou seu like, um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam esse canal aqui de inteligência artificial. A OpenAI lança recurso aprimorado de pesquisa profunda para o ChatGPT e modo de voz gratuito. Bom, na verdade eu já tinha dado essa notícia aqui antes, falando da pesquisa profunda, que ela tinha sido liberada, mas eu não tinha falado da voz, que saiu agora, ó. A OpenAI também lançou uma versão do Advanced Voice com tecnologia GPT-4o Mini para todos os usuários gratuitos do ChatGPT. E de acordo com a empresa, esse recurso oferece qualidade de conversação semelhante à versão completa do ChatGPT-4o, além de ser mais econômico para executar. Muito bom isso, né? Então você aí que estava esperando para utilizar o ChatGPT no modo de voz e não queria pagar, agora você já consegue utilizar. Os usuários Plus continuam a ter acesso ao Advanced Voice com GPT-4o com 5 vezes mais limites diários que os usuários Free. Então assim, ó, o usuário Free tem aquela coisa, né? Não paga, mas também não usa tanto assim, né? Vai fazer um teste mais curto. Além de recursos adicionais de compartilhamento de tela e vídeo, os usuários Pro continuam a ter acesso ilimitado ao Advanced Voice e limites maiores de compartilhamento de tela e de vídeo. Então tem 3 planos, hein, gente? Não confunde. O gratuito, que vai ter um pouquinho de limite. O Plus, que tem um pouquinho de limite a mais. E o Pro, que é basicamente infinito. Mas o Pro custa $200 e o Plus custa $20. E para vocês entenderem o que está acontecendo, é isso aqui, ó. Tem o botãozinho do Deep Research. Eu já tinha falado em vídeos anteriores que já tinha aparecido, mas eu não tinha testado. E o negócio de voz é isso aqui, ó. Use Voice Mode. Tudo bom, minha assistente? Fala pro pessoal do canal Inteligência Mil Grau que agora tem testes de voz do chat da OpenAI que funciona também para os planos gratuitos. Tudo bem, Inteligência Mil Grau? Aqui é a Bia. Agora tem testes de voz no chat da OpenAI e é tudo gratuito. Bora aproveitar! Então, como vocês podem ver, ela serve até para fazer propaganda dela mesma, porque ela é simplesmente bem obediente. Agora, em relação aqui ao Deep Research, eu nunca testei, vai ser o meu primeiro teste. Vamos fazer agora ele em tempo real. Eu vou mandar aquele prompt que eu já fiz no Grok 3. Eu também fiz esse prompt aqui no Perplexity. Então, vamos ver o que acontece mandando o mesmíssimo prompt aqui para o ChatGPT. E o prompt é o seguinte, ó. O Brasil tem 27 estados e 5 grandes regiões. Faça uma pesquisa sobre a cultura brasileira, levando os aspectos regionais de todo o Brasil. Fale sobre comida, danças, ritmos, sotaques, economia e aspectos históricos. Divida a resposta em regiões e comente os estados. Então tá com o Deep Research aqui ativado. Ele me avisa ali que eu tenho 10 disponíveis até 29 de março. Então significa que eu tenho 10 buscas aqui para fazer no próximo mês e vamos mandar ele fazer. Assim que eu mandei a pergunta aqui, ó, o chat falou o seguinte: ótima ideia. Para uma pesquisa completa sobre cultura brasileira, considerando 5 grandes regiões e seus 27 estados, gostaria de saber. Então, assim, ó, ele não saiu fazendo a pesquisa, ele está me fazendo uma pergunta antes. Você prefere um resumo geral de cada região ou uma análise detalhada estado por estado? Essa pergunta é difícil porque eu não sei se ele vai querer fazer dos 27 estados, inclusive tem aquele erro, né, dos 26 estados mais o Distrito Federal, que são 27 unidades federativas, mas eu fiquei na dúvida agora se ele vai fazer todos os 26 mais um ali, aí vai ficar bastante. Há algum aspecto que deseja priorizar? Exemplo, foco mais em gastronomia, música. Não, isso aqui não precisa priorizar nada, faz de tudo. Deseja que inclua imagens ou mapas ilustrativos? Ah, isso aqui eu quero, né? Pode incluir. Aqui, para a primeira coisa, eu vou falar assim, ó. Fale um resumo por região, destacando os principais estados. Para a segunda pergunta, não precisa priorizar nenhum aspecto, trate todos como iguais. E para a terceira, pode incluir imagens e mapas ilustrativos. Eita, essa aqui foi uma boa. Respondi as 3 perguntas. Então, ótimo, vou realizar uma pesquisa abrangente sobre cultura brasileira, dividindo por regiões, destacando os principais estados. Vou abordar aspectos como gastronomia, dança, e também incluirei. Assim que a pesquisa estiver pronta, compartilharei com você. Então tudo que eu falei para ele fazer, ele vai fazer e aqui está startando a research. Uma coisa interessante aqui no Grok, gente, foi que a pesquisa que eu tinha feito aqui, ela deu um bug.
E no histórico aqui, ela parou aqui e não apareceu mais a pesquisa que eu fiz no vídeo. Então, se você assistir no vídeo, a única fonte que tem daquela pesquisa está naquele vídeo. Depois a resposta sumiu. E aí o que eu fiz? Eu voltei para o Grok 3 aqui e refiz a mesma pesquisa, né, para saber se tinha mudado alguma coisa. E mudou. Por exemplo, dessa vez apareceram os links de algumas coisas que eles citaram aqui nas fontes. Então, naquela vez, quando eu mostrei, não tinha aparecido as fontes. E eu até falei para vocês, olha, essa implementação é muito recente do Grok. Eles estão falando que eles vão aprimorando com o tempo. Então, muito provavelmente as coisas vão melhorando, porque o resultado que eu tive naquele vídeo, eu não gostei e as pessoas também não gostaram muito. Mas eu aviso no vídeo, falo assim, aguenta aí que daqui a pouco eles vão melhorar isso aqui, porque eles falaram que eles estão em fase de estabilização ali e vão continuar testando e treinando. Então já dá para ver que mudou bem aqui a resposta. Eu vou dar uma lida, por exemplo, aqui na região sudeste, para a gente ter uma noção. Ó. Estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A comida diversa com feijoada do Rio de Janeiro, moqueca Espírito Santo, virada em São Paulo e frango ao molho pardo em Minas Gerais, influenciada por imigrantes europeus, africanos, asiáticos, conforme esse site aqui que ele citou. É interessante que o pessoal comentou, inclusive, que as fontes que ele está utilizando aqui são fontes americanas, são fontes gringas. E eu comento no vídeo e falo assim, pô, isso aqui parece um gringo falando sobre o Brasil. E isso é um ponto meio negativo em relação ao Grok 3, porque apesar dele ter uma busca muito boa e fazer uma pesquisa muito boa, ele não é muito bom em acessar sites brasileiros. E aí a pesquisa fica meio esquisita. Mas vamos continuar. Uma curiosidade é a forte presença de restaurantes japoneses em São Paulo, lar da maior comunidade japonesa fora do Japão. E é interessante isso porque, por exemplo, ele não fala o nome do bairro. Essas coisas assim deveriam ter aparecido muito classicamente se fosse um site brasileiro. Danças e ritmos. Samba é predominante, especialmente no Carnaval do Rio, com o forró também presente conforme no The Culture Trip. Tá vendo? É site de gringo. Como assim forró em São Paulo? Algumas pessoas até comentaram, mas tem forró universitário. Tá, pode até ser, mas vamos dizer assim, não é muita assinatura aqui da região sudeste falar de forró, mas até tem, entendeu? Parece assim um gringo realmente falando algumas coisas que tem, mas que não é aquilo. O sotaque varia, com o sotaque carioca no Rio, conhecido por sua melodia, e o sotaque paulista em São Paulo, com o R mais enrolado, segundo a Terra Translations. Tá vendo? De novo um site de gringo. E a economia, centro econômico responsável por 49% do PIB brasileiro, com indústrias como manufatura, café, cana-de-açúcar, suco de laranja, pecuária, turismo, petróleo, ferro, ouro e energia, conforme a Wikipedia Regions of Brazil. E inclusive a própria Wikipedia aqui, ó, pelo link ali embaixo, na versão em inglês. Os aspectos históricos foi o centro econômico e político colonial, com imigração diversa, incluindo a maior comunidade japonesa fora do Japão em São Paulo, segundo o Rainforest Cruises. Bem interessante, mas assim, ó, tem essas coisas. Eles melhoraram porque agora tem as fontes, mas o texto ainda está muito genérico demais. O texto ainda parece que não reflete o que um brasileiro escreveria. Mas a gente até entende por que isso está acontecendo, porque as fontes estão todas em inglês. Agora vamos ver o que aconteceu aqui enquanto estamos pesquisando no ChatGPT-4o aqui. Ele continua pesquisando, gente. Olha só, nem terminou a pesquisa ainda. É realmente um negócio mais profundo mesmo. Eu vou falar, eu rodei na Perplexity, eu rodei no Grok. Esse é o primeiro que está gastando um tempo de verdade aqui. O que será que vai acontecer? Já que ele está demorando para fazer essa pesquisa, dá para dar uma olhadinha aqui na mesma resposta do Sudeste em relação à Perplexity. Olha só, Sudeste, modernidade e tradição, os ciclos econômicos e urbanização. Lembrando que é o mesmíssimo prompt, só mudou a resposta. A exploração do ouro em Minas Gerais no século XVIII financiou o barroco mineiro e gerou redes comerciais que antecederam a industrialização paulista no século XX, impulsionada pelo café. Tá entendendo a diferença? Olha, ele já fala de Minas, já fala do século XX, fala do barroco mineiro, fala da industrialização paulista. Vocês estão vendo como é que mudou? E aqui, ó, tem o Wikipedia no PT Wikipedia, que apesar de ser Wikipedia, pelo menos não está sendo na Wikipedia do inglês. Atualmente a região concentra 55% do PIB nacional, com complexos industriais em São Paulo e extração de petróleo no Rio de Janeiro. E tem a fontezinha do Wikipedia aqui também. Patrimônio culinário e festivo. Minas Gerais preserva iguarias coloniais como o tutu de feijão e o pão de queijo. Olha, lembra que eu falei, né, que ali parecia um gringo falando do Brasil. Aqui já começa a ficar diferente, né? Fala de pão de queijo, tutu de feijão. Enquanto o Rio de Janeiro popularizou a feijoada, originalmente adaptada das cozinhas senhoriais portuguesas, com cortes suínos descartados. E tem mais uma fonte aqui
do Monte Carlos Alimentos. É um site.com, mas pelo nome você percebe que é em português. Em São Paulo, o virado à paulista, arroz, feijão e torresmo, remete aos tropeiros e o cuscuz paulista incorpora palmito, ervilha, a semolina. Tá vendo como mudou o tipo do texto? Vamos ver o que vai acontecer no ChatGPT, hein? O carnaval carioca, com seus samba enredos que narram histórias afro-brasileiras, contrasta com o Boi de Santos em São Paulo e recria tradições caipiras através de danças com máscaras de boi. Muito interessante, a coisa realmente começou a mudar, né? Variedades dialetais e movimentos culturais. O sotaque mineiro, considerado mais charmoso em pesquisas, utiliza diminutivos afetivos e entonação suave, enquanto o paulista emprega o R retroflexo do porta, herdado dos imigrantes italianos. Aqui ele tá tirando aqui desse site Preply aqui, ó. O jongo no Vale do Paraíba preserva cantos em quibundo e o samba de bundo em Pirapora do Bom de Jesus mantém padrões rítmicos rurais pré-urbanização. Então vocês perceberam a diferença que foi sair daquela busca do Grok para vir para a busca da Perplexity. A Perplexity já fez um trabalhinho mais bem feitinho ali, já aparece um brasileiro falando do Brasil. Palavras como pão de queijo, que é um símbolo nacional, que em qualquer lugar do Brasil você vai falar, as pessoas vão saber, apareceram aqui e não apareceram lá. Mas vamos ver aqui, ó. Olha só, ele não terminou. Eu vou ter que parar o vídeo e voltar depois para olhar, porque pelo que eu tô vendo, ele vai fazer uma pesquisa sobre o Brasil daquelas que vai dar inveja. Se ele fizer menos do que isso, eu nem sei o que dizer. É a primeira vez que eu tô vendo um modelo gastar tanto tempo fazendo uma pesquisa. E eu só posso tirar duas conclusões disso. Ou vai ser uma excelente pesquisa, ou os servidores estão sobrecarregados e por isso tá demorando para ele terminar de fazer esse negócio aqui. Mas calma, aguenta aí que a gente já volta para trazer essas respostas aqui e ver o que aconteceu. Finalmente ficou pronta essa pesquisa. Meu Deus, que demora que esse negócio levou. Eu não tinha visto nenhuma Deep Research levar tanto tempo. Olha só o que ele está falando. A pesquisa foi completa em 19 minutos e encontrou 49 fontes. Vamos dar uma olhadinha nesse negócio de fontes aqui, ó. 49, hein? Olha só, o Grok encontrou 150 e a Perplexity encontrou 81 fontes. E como a gente já tinha falado aqui, ó, muitas das fontes aqui estão em português, né? Quando a gente está aqui na Perplexity. E quando a gente está aqui no Grok, as fontes são todas em inglês, né? Brasil, History, Map, Culture e por aí vai. E agora, olha só, cultura brasileira por região. Eu não li isso aqui ainda, hein? Vamos ler junto. O Brasil possui uma enorme diversidade cultural refletida nas 5 regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada região agrega características únicas em sua gastronomia, manifestações artísticas, danças e ritmos, sotaques, atividades econômicas e história. A seguir, exploramos cada região, destacando seus principais estados e traços culturais e históricos marcantes. Então, beleza, isso aqui todos eles fizeram, uma breve introdução, apesar de eu não ter mostrado nesse vídeo, nos outros eu mostro. E aqui ele já coloca assim, ó, região norte e já faz aquele mapinha como ele falou que ia fazer, ó. Posso clicar aqui na foto, vai aparecer aqui a região norte. E aí ele fala, mapa do Brasil destacando a região norte em vermelho. A região norte é o maior território, cobrindo cerca de 45% do país, porém abriga cerca de 8% da população brasileira. Compreende os estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Como hoje eu tô lendo ali da região sudeste, então vou dar um pulo lá para baixo para a gente conseguir olhar o sudeste. Região sudeste, colocou o mapinha ali bonitão como a gente já tinha imaginado. Mapa do Brasil destacando a região sudeste. A região sudeste, composta por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, é a mais populosa e economicamente desenvolvida do Brasil. Abriga cerca de 42% da população do país e responde por mais de 50% do PIB nacional. Na verdade, a resposta aqui, ó, se for comparar com a Perplexity, já começou a aparecer os mesmos valores, ou pelo menos valores parecidos. Por exemplo, falando dos 50% do PIB, aqui ele falou que é 55% do PIB, porém aqui, ó, eles já estão falando que tem 42% da população do país. Em outras palavras, deu uma refinada a mais, sendo o centro financeiro e industrial do Brasil. Estados como São Paulo e Rio de Janeiro ganharam projeção desde o período imperial. O Rio foi capital de 1763 até 1960 e São Paulo tornou-se locomotiva econômica com o café no século XIX e a industrialização do século XX. Gente, eu já percebi aqui que a pesquisa deu uma melhoradinha de nível, né? Já começou a falar aqui, inclusive, as épocas em que o Rio foi capital, já começou a dar uns detalhezinhos a mais.
Minas Gerais MG teve papel histórico no ciclo do ouro e na Inconfidência Mineira, além de possuir rica cultura barroca e gastronômica. Muito doido, né? Já falou da Inconfidência Mineira aqui, que até então não tinha aparecido. O Espírito Santo ES, menor e muitas vezes esquecido, também contribui culturalmente com a muqueca capixaba e liga o Sudeste ao Nordeste geograficamente. Muito interessante, né? Isso aqui é tão interessante que ele até comenta que é muitas vezes esquecido o Espírito Santo, mas ele fala do Espírito Santo. E se você for ver, isso é tão verdade que aqui nos outros textos você não vai ouvir falar de Espírito Santo. E quando fala, aparece uma coisa assim muito curta e muito rápida. Bem interessante, hein? Já tô gostando, hein? E ainda fala essa questão aqui da fronteira norte e nordeste. Mas ele poderia ter falado também das outras fronteiras, né? A gastronomia sudestina é muito diversificada, refletindo desde tradições caipiras e luso-brasileiras até fortes influências de imigração italianas, árabes, japonesas e outras. Olha que interessante, hein? Em Minas Gerais, a cozinha típica é icônica. O pão de queijo, o queijo de Minas artesanal, o tutu de feijão, o feijão tropeiro, o frango com quiabo e doces, goiaba, doce de leite, compotas, compõem a culinária mineira apreciada em todo o país. Aliás, se você está pensando em ganhar alguns quilos, se você tem algum problema para ganhar peso, é só mudar para Minas que você vai engordar. Uma coisa aqui que poderia ter falado de Minas é a questão do café, né? Quer um cafezinho? Um cafezinho passado na hora? Podia ter isso daí, né? São Paulo, grande centro migratório, adotou pratos que se tornaram símbolos nacionais, como a pizza, popularizada pelos italianos e paulistanos, e o sushi pela comunidade japonesa de São Paulo, a maior fora do Japão. E isso aqui é real, né? Falou de São Paulo, falou de pizza, né? E falou de sushi também. O Brasil tem essa coisa de ter pego o sushi ali e transformado numa coisa brasileira. Além disso, o virado à paulista, feijão, toicinho, ovo e banana frita servido com bisteca vem da época dos bandeirantes, e o sanduíche de mortadela do mercado municipal e o pastel com caldo de cana das feiras são hábitos paulistanos bem difundidos. É isso mesmo, né? No Rio de Janeiro, a feijoada carioca, guisado de feijão preto com carnes suínas, é o prato símbolo. Diz a lenda que surgiu nas senzalas dos escravos usando restos de carne, embora historiadores apontem a origem portuguesa do prato. Já levantou até algumas polêmicas aqui em relação à feijoada. O Rio também é conhecido pelos seus petiscos de botequim, com o bolinho de bacalhau e o filé Osvaldo de Aranha. Já começou a levantar aspectos históricos. No Espírito Santo destaca-se a moqueca capixaba, que difere da baiana por não levar dendê nem leite de coco. Isso aqui é interessante, né? Ele não só falou da moqueca, especificou que ela é capixaba e explicou que ela é diferente da baiana e por que ela é diferente. É preparada em panelas de barros pelas tradicionais paneleiras de goiabeiras. Assim, a culinária sudestina é um mosaico onde se come de tudo, do churrasco típico trazido por imigrantes sulistas ao acarajé baiano vendido nas ruas do Sudeste por baianas migrantes, passando pela alta gastronomia internacional presente das metrópoles. Então isso aqui foi um ponto interessante que ele trouxe, que é a primeira vez que eu tô vendo. Porque é normal falar de churrasco, mas aqui ele explica que o churrasco é uma migração sulista. Ele fala que tem acarajé, mas ele tá falando que é dos migrantes da Bahia. E tá falando que tem a alta gastronomia internacional das grandes metrópoles. É exatamente isso para quem conhece São Paulo. São Paulo você vai comer comida de qualquer lugar do planeta, muito provavelmente feito por um nativo de algum lugar do planeta. A música e a dança do Sudeste também refletem essa diversidade e o protagonismo da região na cultura pop brasileira. O samba carioca, nascido nos morros do Rio de Janeiro, impulsionado pela migração de baianos no início do século XX, tornou-se símbolo nacional. Olha que interessante, é o primeiro que fala do samba do Rio e fala que tem a ver com a migração da Bahia ali, hein? O Rio celebra o samba em seu esplendor no carnaval. Os desfiles das escolas de sambas na Sapucaí exibem fantasias luxuosas, samba enredo e baterias ritmadas em uma competição cultural que fascina o mundo. E é a primeira vez aqui que ele coloca uma fonte, né? A primeira vez que aparece uma fontezinha citada aqui. É interessante que até agora não tinha aparecido fonte em lugar nenhum. Cidades do interior do Sudeste mantêm viva a tradição do carnaval de marchinhas e blocos de rua, enquanto São Paulo e Rio abraçam nos últimos tempos outros gêneros urbanos como funk carioca, nascido nas periferias do Rio de Janeiro nos anos 90, e o rap e hip hop. Agora ele tocou num ponto interessante, hein? Falou até das marchinhas, né? Em geral, quem é mais do interior não tem aquele carnavalzão, mas tem as marchinhas. E uma coisa que eu comentei no primeiro vídeo do Grok, que algumas pessoas inclusive até me questionaram, que eu falei que tinha que ter alguns aspectos mais atuais, de coisas que estavam acontecendo mais agora, porque foi nisso que eu pensei, falei assim, pô, os caras vão falar do Brasil e não vão falar do funk e do rap, que são coisas mais atuais, mais recentes.
Então aqui já apareceu. Minas Gerais contribui com o congado, dança afro-católica com louvor a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, e a Folia de Reis, além de ter forte cenário de música sertaneja e o Clube de Esquina, movimento MPB mineira dos anos 70. Nossa, isso aqui foi 1000 vezes mais completo, né? Falou da música sertaneja, poderia falar inclusive do sertanejo universitário. E o Clube de Esquina aqui foi assim um asterisco, né? As pessoas hoje em dia já nem sabem mais o que é Clube de Esquina, mas todo mundo provavelmente conhece alguma música ali dessa época do Clube de Esquina, porque realmente marcou alguns artistas mineiros, podia ter falado, né? Lô Borges, Milton Nascimento, é uma época aqui muito poderosa. São Paulo, por sua vez, é palco de inúmeras cenas culturais, do samba paulista e pagode originais de comunidades como Vai Vai e Camisa Verde e Branco, passando pelo teatro e música eletrônica. Ó, bem interessante, né? Samba paulista é uma coisa interessante, porque é diferente, né? É um outro estilo de samba. No Espírito Santo, tradicionais bandas de Congo animam festas religiosas no interior, e não se pode esquecer que ritmos do Sudeste influenciam o país inteiro. Bossa Nova surgida nas praias cariocas nos anos 50 e o tropicalismo musical, que teve Caetano Veloso, baiano, radicado em São Paulo, e Gilberto Gil, seus expoentes nos anos 60. Olha que interessante esses detalhes, né? Ninguém tinha falado de Bossa Nova. Claro, tem que falar de Bossa Nova, pô. Vai falar de Brasil, vai falar de música, tem que falar de Bossa Nova. Aquela coisa ali de carioca, né? E interessante aqui, ó, que ele fala Caetano, porque a primeira coisa que me vem na cabeça quando fala de Caetano é Bahia. Falou Caetano é Bahia, mas aí ele comenta, radicado em São Paulo. Porque, de certa forma, é aquela coisa, né? Tem muito brasileiro que sai do Brasil para fazer sucesso no exterior e depois faz sucesso no Brasil. E aqui dentro do Brasil tem muita gente. No passado era muito comum alguém que não era de São Paulo vem para São Paulo e aí ali em São Paulo que ele estoura e aí fica famoso no Brasil inteiro. Isso aqui era muito comum. Integrante da escola de samba do Rio de Janeiro com fantasia de destaque no desfile, o Carnaval Carioca é uma das manifestações culturais mais famosas do sudeste do Brasil. E aí tem algumas fontes e tem uma foto aqui de uma moça aqui no Carnaval. Muito interessante, gente. O sotaque do Sudeste não é homogêneo. Cada estado, e mesmo dentro deles, apresenta variações marcantes. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, predomina o sotaque com chiado. O S chiado ao fim das sílabas, soando como SH. Agora sim alguém falou um negócio, né, do carioquês. Traço semelhante ao português de Portugal. E olha só, ainda falou de Portugal. O chamado sotaque carioca inclui esse chiado. Por exemplo, as meninas soa as meninas. E um R aspirado na posição inicial mais gutural. Já em São Paulo, capital, o S não é chiado e historicamente o paulistano tem influência italiana, um falar cantado com R's vibrantes. O paulistano também tornou célebre o uso do meu e do mano como gírias para se referir aos amigos. Então, gente, é isso que eu tô imaginando, né? Como faz para detectar um paulista do nada assim, se ele mal começou a falar? Se ele puxou um meu ali no começo da frase, meu, você viu aquilo? É paulista. Falou mano também, né? Mas isso aqui espalhou pelo Brasil inteiro. No interior de São Paulo e na maior parte de Minas Gerais, vigora o sotaque caipira, em que é comum trocar o L no final por U, em que Brasil vira Brasil, e usar o R retroflexo, a pronúncia arrastada do R no fim das sílabas, no porta, né? Os mineiros têm um jeito único de falar, comendo alguns sons, o famoso uaiço, e frases como, você quer o quê? Que quer dizer aqui, traduzido é, você quer o quê? Caracterizam o falar de Belo Horizonte e interior de Minas Gerais. Em Minas, especialmente na zona da mata, a influência do sotaque carioca devido à proximidade. Já no Espírito Santo, o litoral tem sotaque próximo ao carioca, enquanto o interior assemelha-se ao do mineiro. De forma geral, o Sudeste concentra sotaques que se tornaram referência nacional por conta da mídia. O sotaque carioca é difundido pelas novelas e pelas imagens turísticas do Rio, e o sotaque paulistano na música, televisão e cinema. Mas internamente tem uma rica variação linguística, do mineirês ao dialeto caipira do interior paulista ao norte do Paraná, este último historicamente colonizado por paulistas. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, se vocês viram os outros vídeos e vocês estão vendo esse agora, vocês podem perceber que a qualidade, a quantidade de detalhes está realmente absurdamente maior. Tá faltando aqui, ó, colocar as fontes, né? Não tem as fontes. De vez em quando aparece alguma fonte aqui, ó, bem de vez em quando, mas na maior parte do tempo não tá aparecendo. Mas já deu para perceber que na qualidade, na profundidade, no tempo gasto, com certeza essa Deep Research aqui foi a melhor de todas disparado. Não tem nem o que dizer. A sensação aqui, enquanto eu tô lendo, é que tá tudo certo.
Com certeza tem informação errada ali no meio, porque a gente sabe que as LLMs alucinam que elas inventam coisas. Mas a sensação da leitura é que tá perfeita, que não tem nenhum erro sequer. Porque vocês podem ver aqui, ó, ChatGPT pode fazer erros. É importante checarem as informações. Mas aqui tá me parecendo aquela informação tão precisa. Pro vídeo ficar curto, eu vou passar aqui por cima do texto. Vocês podem ler o que tá aparecendo na tela, porque realmente está com tantos detalhes, mas tantos detalhes, mas tantos detalhes, que ficou longo o texto. E aí eu tô lendo aqui e tá tão rico e tá tão interessante de ler que ficou até engraçado. Realmente agora parece um trabalho bem feito. E aqui encerrou aqui na região sul. Ó, pra gente terminar aqui, a última frase aqui, ó. No final do século XX, a região também enfrentou desafios urbanos, crescimento desordenado, favelização, especialmente no Rio, poluição e violência, que refletem os contrastes de desenvolvimento. Olha que interessante, né? Primeira vez que estão falando de um ponto bem negativo, todos os chats só falaram coisas positivas. Ainda assim, o Sudeste continua sendo o coração econômico e cultural do Brasil, onde a tradição e modernidade se encontram. Das festas do Congado no interior mineiro, aos arranha-céus do high-tech de São Paulo, da roda de samba da Lapa Carioca, as inovações tecnológicas do Vale do Silício Paulista, São José dos Campos e Campinas. Cada estado sudestino guarda orgulho de sua história e contribuições para a formação do Brasil contemporâneo. Agora, a única parte que eu não gostei aqui, que eu acho que muita gente também não vai gostar, que eles falam assim, ó, o Sudeste continua sendo o coração econômico e cultural do Brasil. Quando ele fala coração econômico, até dá para dizer que sim, porque tem aqueles 50 e tantos % ali da parte econômica que vem de São Paulo. Porém, falar de centro cultural do Brasil é bobagem, né, gente? Porque isso aqui parece mais aquela coisa de quem fez busca na internet e copiou a primeira coisa que viu. Porque essa aqui é a única coisa que não dá pra dizer que o Brasil tem um coração cultural num lugar específico. Cara, você vai pro Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, todas as regiões têm uma assinatura muito forte. E quando a gente fala muito forte mesmo, é muito forte de verdade, gente. A gente é brasileiro, a gente sabe. Os estados, eles têm uma personalidade, assim, muito marcante, não importa em que parte do Brasil você esteja. Essa assinatura cultural forte que o Brasil tem não é normal no resto do planeta. São poucos os países que vão ter uma distinção tão clara cultural como tem aqui no Brasil. Esse é o ponto mais forte que a gente tem aqui quando se fala de Brasil em relação ao resto do planeta. Então, gente, na minha percepção final, fazendo uma avaliação aqui, considerando que todos os vídeos utilizaram exatamente o mesmo prompt, e em outras palavras, se o prompt está bom, se o prompt está ruim, quem conseguiu incorporar melhor a ideia e entregar mais resultado até agora foi aqui a Deep Research do ChatGPT. Eu falo isso sem sombra de dúvidas porque eu li com muita atenção todos os outros textos e pode ter certeza que vale cada centavinho. Tô até pensando em fazer algumas Deep Researches aqui de outros assuntos porque realmente me chamou a atenção. Comenta aqui o que você pensou, comenta se você tem utilizado algum tipo de Deep Research no teu dia a dia, se você faz pesquisa no colégio, mestrado, doutorado, no trabalho ou em algum outro lugar e como que você tem utilizado isso. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp, vídeos antecipados. É isso aí, deixa seu like, valeu!